Graça e paz a todos. Deus abençoe a vida de cada um. Louvado seja o Senhor. Estamos começando mais um culto para a glória do nosso Deus, de maneira online, culto de doutrina. Vamos adorar o Senhor, vamos engrandecer o seu nome, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Então convido você, mesmo aí em casa, onde você estiver, ou no trabalho, vamos orar, falar com Deus nesse momento. Vamos elevar nossa voz ao Senhor e falar com Ele. Deus amado, queremos agradecer a Ti por essa oportunidade. Ó Deus, nos abençoa. Que seja um culto maravilhoso, ó Deus. Se revela a nós, eu te peço. Manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder nas nossas vidas. Vem fluir em nós, que o Teu Espírito venha agir em cada coração, nos leva a Te adorar em espírito e em verdade, nos leva a conhecer a Ti através da Tua palavra. Ó Deus, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, todo aquele que está vendo essa programação, que o Senhor toque profundamente em cada coração. Ó Deus, nos abençoa, em nome de Jesus, que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Salmos, Salmos 111. Livro de Salmos 111. Diz assim a Escritura: Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembléia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre do seu conserto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Fiéis todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo sempre, são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Então vamos louvar e adorar o Senhor neste momento. Ministério de Louvor. Boa noite, irmãos. Vamos louvar a Deus, dizer que Ele é forte, que Ele é maravilhoso, que Ele é conselheiro, que Ele é o nosso príncipe da paz. Vamos cantar. Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Samar, Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sinekenu Yahvé,
minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sinekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Pastor de Israel, vamos dizer? O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz, a tua paz, amar. Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sinekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sinekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Amém, irmãos? Que bom saber que Deus tudo governa, independente das circunstâncias que vivamos. Deus está à frente de tudo. Vamos continuar louvando ao Senhor, dizer que Ele é eterno, que Ele é o nosso Deus forte. Cante de onde você está, seja na sua casa, seja de volta do seu trabalho, aqueles que estão trabalhando. Louve ao Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor. Com júbilo nos lábios, te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas, encontro abrigo. Ó Deus, tu és. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor. Com júbilo nos lábios, te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas, encontro abrigo. Te louvo e te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. E eu te louvo e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno.
Deus eterno. Glórias ao Deus eterno. Amém, irmãos. Deus é eterno, sempre, para todo sempre. Vamos continuar louvando ao Senhor. Apesar dos dias que estamos vivendo, que a nossa fé não esteja baseada naquilo que Deus faz ou naquilo que Deus muitas vezes está em silêncio a não fazer conosco, mas que você possa aceitar a vontade do Senhor sempre na sua vida. Às vezes é difícil a gente não querer ouvir um não de Deus, mas que o nosso louvor possa estar sempre dependente das circunstâncias que vivamos. Vamos cantar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
Amém, irmãos. Deus seja louvado sempre e para todo sempre. Amém. Toda a glória e toda a honra seja dada ao Senhor, porque Ele é Deus, independente da situação, está de acordo com a nossa vontade, mas Ele é o Deus soberano que está no controle de todas as coisas, no qual nós podemos confiar, a quem nós entregamos a nossa vida, e com certeza Ele está cuidando de nós, de nossa família, em toda e qualquer situação. Amém. Louvado seja Deus por isso. Vamos meditar na palavra de Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Nós vamos continuar hoje o estudo baseado na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. E hoje nós vamos falar sobre a missão precípua da igreja. Ou seja, a missão fundamental da igreja. Um dos maiores motivos da igreja estar aqui nessa terra, que é a evangelização e missões. Vamos lá, Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Vamos orar. Ó Deus amado e querido, primeiramente eu quero pedir perdão, misericórdia ao Senhor pelos nossos pecados, as nossas falhas, inclusive nessa área de evangelização e missões, onde muitas vezes somos omissos, não damos a prioridade que deveríamos dar a essa tarefa tão importante que o Senhor confiou ao teu povo, à tua igreja. Eu te peço, ó Deus, nos abençoa nesta noite, fala ao nosso coração, nos ensina, nos edifica, nos ajuda a compreender a tua vontade, que foi revelada aqui na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, falando de evangelização e missões, aqui na declaração doutrinária diz assim: a missão primordial do povo de Deus é a evangelização do mundo, visando a reconciliação do homem com Deus. Nós somos chamados por Deus para sermos seus filhos e viver em comunhão com Ele, adorá-lo para todo sempre. Eu diria até que essa é a principal coisa que nós devemos fazer na nossa vida. É adorar a Deus, ter comunhão com Ele, viver em unidade com Ele, louvando, engrandecendo e glorificando o seu nome. E uma das maneiras pelas quais nós adoramos a Deus e glorificamos o seu nome é pregando o seu evangelho. Eu digo que Deus nos deixou aqui neste mundo principalmente porque Ele tem esse objetivo de que a sua igreja seja luz para o mundo, seja luz do mundo e sal da terra, que a sua igreja possa evangelizar todas as nações. Se nós não tivéssemos essa missão, talvez a nossa estada aqui nessa terra não teria muito sentido ainda, porque o propósito final de Deus é nos levar para morar no céu com Ele por toda a eternidade. Lá no céu você não vai ter que evangelizar ninguém. Lá você não vai fazer missões, porque essa tarefa dada ao seu povo é para esse momento, é para hoje, para o presente. Por isso que nós temos que dar mais importância a isso ainda. Porque uma coisa que nós com certeza não vamos fazer no céu é evangelizar, porque todos lá serão salvos, é óbvio. Então, enquanto nós temos vida, enquanto nós estamos aqui,
nós temos que compreender que a missão principal da igreja, o seu chamado, é pregar o evangelho, é falar de Cristo às nações. E se nós entendermos isso, toda a nossa vida muda. Toda a nossa maneira de pensar, de agir, as nossas prioridades pessoais e até a nossa maneira de ser como igreja, quando a gente compreende a nossa missão de evangelizar o mundo. Porque quando nós não compreendemos isso, nem a nível pessoal ou a nível de igreja, nós vamos dar prioridade a outras coisas. Nós vamos procurar apenas viver para nós mesmos, achar que o principal objetivo de estarmos aqui na vida é nos satisfazermos pessoalmente, atingirmos sonhos profissionais, pessoais, ter sucesso e pronto. Que é isso que o mundo faz. O mundo vive assim. Não é que seja errado em si essas coisas, mas nós temos uma missão maior. E como igreja, se a gente não compreender isso, de que a nossa missão é evangelizar, nós corremos o risco de achar que nós somos apenas algum tipo de associação de pessoas, algum tipo de clube, onde nós vamos nos reunir para poder adorar a Deus e buscar entretenimentos, prazeres, coisas passageiras, ou simplesmente ficar em comunhão uns com os outros e esquecendo que lá fora existem pessoas que estão morrendo sem Cristo, que não conhecem o Evangelho, que não conhecem o Senhor. E essas pessoas precisam ouvir de alguém. Alguém precisa falar para elas, como foi falado para nós um dia, que Jesus Cristo é o Salvador, é o Senhor, que morreu pelos nossos pecados para nos dar a vida eterna. Quem é que vai falar isso para elas? Quem vai testemunhar? Quem vai alertá-las de que elas estão em perigo, que a ira de Deus está sobre elas, que elas estão debaixo de condenação e que se elas não se converterem, elas vão ser condenadas por toda a eternidade? Somos nós que temos que dar esse alerta, pregar essa mensagem. Por isso, meus irmãos, que evangelização é tão importante. E quando nós entendemos isso, muda tudo. Muda toda a nossa visão, toda a nossa maneira de ver as coisas. No primeiro ponto aqui diz assim: é dever de todo discípulo de Jesus Cristo e de todas as igrejas proclamar, pelo exemplo e pelas palavras, a realidade do Evangelho, procurando fazer novos discípulos de Jesus Cristo em todas as nações, cabendo às igrejas batizá-los a observar todas as coisas que Jesus ordenou. Eu vou ler aqui também Lucas, capítulo 24, versículo 46 ao 49. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vocês são testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Deixa eu comentar algumas coisas que foram faladas aqui nessa frase, na declaração doutrinária, e pode ter passado despercebido, mas que são pontos importantes. Quando diz, por exemplo, que é dever de todo discípulo de Jesus Cristo. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Você que está ouvindo essa mensagem, não caia no erro de pensar que apenas os pastores, ou os missionários, ou evangelistas, ou diáconos, ou os líderes da igreja são responsáveis pela evangelização.
é missão, é dever de todo discípulo de Cristo. A ordem foi dada para toda a igreja. Todas as igrejas, né, as manifestações visíveis do corpo de Cristo no mundo, consequentemente, têm essa responsabilidade. E todo cristão tem essa responsabilidade. Não tente fugir da sua responsabilidade colocando para outros, acreditando que você não foi chamado para evangelizar, que isso é tarefa de outras pessoas. Deus quer que todo discípulo faça discípulos. Isso é tarefa de todos nós. Nós, cada um de nós, igreja, somos chamados a ser luz do mundo e sal da terra e testemunhar do evangelho. Então é preciso compreendermos isso, para que de repente você não pense que basta você contribuir e aí você já fez a sua parte. Ou basta você orar e pronto. É muito bom fazer essas coisas, contribuir e orar pela missão, para que ela se realize. É fundamental também. Mas além disso, Deus deseja que você faça a sua parte, que você pregue o evangelho. E aí eu deixo a pergunta para você refletir. Você tem pregado o evangelho? Seja de que maneira for, você tem tentado dar testemunho de Cristo? Seja pela internet, de maneira virtual, ou conversando com a sua família, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, de escola, tanto através das suas palavras como do seu exemplo, você tem evangelizado, porque é tarefa de todos nós. Como diz aqui, pelo exemplo e pelas palavras. É muito importante a gente compreender isso também, porque muitas pessoas acham que é só falar, que é só estar pregando, falando de Cristo, evangelizando as pessoas. Mas é muito importante, irmãos, nós temos que compreender que a nossa vida precisa falar também. E eu até digo que a nossa vida fala mais alto do que as nossas palavras. As pessoas, quando ouvirem as suas palavras, elas vão olhar para você. E se a sua vida, sua maneira de viver, não tiver coerência com o que você prega, com o Deus que você fala, que é santo, que é justo, que é correto, sem pecado, e você, pelo contrário, viver no pecado, desobedecendo a Deus, como é que você espera que as pessoas acreditem no que você está falando? Há uma grande chance delas blasfemarem de Deus e dizerem coisas do tipo assim: isso aí é tudo mentira. Olha aí, está pregando o evangelho e ele mesmo não vive isso. E aí a pessoa começar a blasfemar e falar um monte de besteira, como muitas vezes acontece, e dizer coisas do tipo: eu nunca vou para uma igreja. Olha aí como é que esses crentes vivem. Olha aí a vida deles, o casamento deles, a maneira como eles se comportam, como eles falam. Eu já vi, irmãos, queria nunca ter testemunhado esse tipo de coisa, mas já vi pessoas afirmarem coisas desse tipo. Muitas vezes, quando eu vou evangelizar algum colega de trabalho, alguma pessoa, eu tenho que passar um bom tempo tentando mostrar para ela que as coisas erradas que ela viu na vida de alguém que é da igreja não significa que aquilo ali é o normal, que seguir a Cristo é daquele jeito. Tenho que passar um bom tempo tentando mostrar como é a realidade do que é um cristão, para que a pessoa possa começar a me ouvir a mensagem de Cristo. É triste isso. Então não seja assim. Nós temos que fazer discípulos de Jesus Cristo em todas as nações. Deixa eu passar agora para o ponto 2, que diz assim: a responsabilidade da evangelização estende-se até os confins da terra.
Por isso as igrejas devem promover a obra de missões, rogando sempre ao Senhor que envie obreiros para a sua seara. Vamos ler aqui Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então a missão da igreja não se resume a algo local. Como todos nós devemos saber, é algo que se estende por toda a terra, todo o planeta. Eu quero ler também Romanos 10, versículo 13 ao 15. E eu louvo a Deus, irmãos. Romanos 10, do 13 ao 15. Eu louvo a Deus porque nossa igreja é uma igreja missionária. Os batistas são conhecidos por pessoas que não são convertidas e pelas outras igrejas, como um povo missionário, uma igreja que faz missões, que prega o evangelho. Os batistas já têm contribuído muito para a pregação do evangelho. Nós constantemente estamos falando de missões locais, missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais, que estamos em campanha agora. Então o trabalho batista nessa área é muito forte. E nós temos que continuar fazendo a nossa parte para que seja sempre assim e ainda melhore cada vez mais. Porque cada um de nós pode contribuir para isso. Romanos 10, versículo 13 diz: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Ora, para invocar alguém, no caso o nome de Jesus, precisa crer. É isso que ele está dizendo. E como é que vai crer? Se a pessoa não ouvir a mensagem. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como diz nesse mesmo texto aqui, mais na frente, no versículo 17. Então, para crer, as pessoas precisam ouvir. E aí ele continua dizendo: como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, como é que as pessoas vão ouvir a mensagem para poder se converterem se nós não pregarmos? Se nós não pregarmos a mensagem. É uma sequência lógica, um raciocínio lógico que Paulo está usando aqui. E aí ele continua dizendo: como pregarão se não forem enviados? Ou seja, como é que eles vão pregar para que as pessoas ouçam e possam crer e aí depois invocar o nome do Senhor? Como é que isso tudo vai acontecer se elas não forem enviadas? Se essas pessoas não forem enviadas para pregar, se nós não formos até onde estão os perdidos, como é que vai acontecer todo esse processo para que as pessoas possam ser salvas? É claro que Deus pode, Ele é poderoso e soberano para interferir de maneira sobrenatural, e às vezes Ele faz isso durante a história. Nós temos relatos. E se revelar às pessoas, mesmo sem ninguém ter ido lá. Mas isso não é a regra, isso é uma exceção. A maneira como Deus quer que o evangelho seja pregado no mundo é por meio da igreja. É por meio do seu povo. Se nós nos omitirmos, pessoas vão ficar sem ouvir a mensagem. A obra de Deus é prejudicada. Você pode até pensar que não, se eu não for, alguém vai. Já pensou se todo mundo ficar pensando desse jeito? Todo mundo ficar acomodado na sua casa, no seu conforto e dizendo assim: não, eu não vou fazer nada não, porque alguém vai fazer. Se todo mundo ficasse pensando desse jeito, ninguém faria nada. E a verdade é que tem muita gente pensando desse jeito na igreja. E é por isso que a obra é tão carente. É por isso que existem tantas áreas ainda não evangelizadas ou pouco evangelizadas no mundo. Não é porque Deus não quer que o evangelho chegue lá, mas é porque a sua igreja, a igreja como um todo, não está cumprindo a sua missão como deveria.
Porque já pensou, irmão, se cada crente levasse isso a sério realmente, você já imaginou o rebuliço que a gente não faria no mundo? Veja, Paulo e os seus cooperadores, poucas pessoas, evangelizaram todo mundo conhecido da época. Praticamente na época de Paulo foi evangelizado. Quando na igreja era muito menos pessoas do que agora. E eles evangelizaram muitas nações. Você vê isso lendo o livro de Atos dos Apóstolos. O evangelho chegou em toda a parte conhecida por meio daqueles homens e mulheres, por meio da igreja daquela época. Mas porque a igreja era esforçada nisso. Realmente se dedicavam nessa tarefa. Então nós temos que ter isso em mente. E o texto continua dizendo, como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então, meus irmãos, nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho. O mundo está perecendo. Como foi dito aqui no texto que a gente leu, Jesus falou, começando em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Se nós formos analisar por área de influência, onde é que nós deveríamos começar a pregar o evangelho? Comece pregando na sua casa, na sua família. A sua família é o seu primeiro campo missionário. Você é um missionário lá na sua casa. Eu, irmão, sou um missionário, sim. Muitas vezes você é a única pessoa que conhece a Cristo numa casa. Então Deus está esperando que você seja um missionário no seu lar, evangelizando através da sua vida e das suas palavras, com sabedoria e com amor, para que a sua família possa conhecer a Cristo. E como será que você está se saindo nesse campo missionário? Porque tem muitas pessoas que muitas vezes não querem vir à igreja por causa do mau testemunho do membro da família crente, que não vive como deveria viver, que não fala de Cristo, que se envergonha. Então a sua família é o seu primeiro campo missionário. Medite sobre isso. Como é que está a sua vida na sua família como missionário? E indo mais além, você tem a responsabilidade de evangelizar os seus vizinhos, com quem você tem contato, que você frequentemente vê ele às vezes, e está sempre esbarrando com essas pessoas, conversa de outras coisas, às vezes conversa de novela, conversa de filme, conversa sobre a Covid-19, sobre a chuva, conversa de tudo, menos sobre Cristo. Coloque Cristo nos seus assuntos também, fale dele para os seus vizinhos. Sabe onde é que você é missionário também? Na sua escola, na sua faculdade. Você já parou para pensar quantas pessoas estão perdidas nesses lugares, precisando ouvir a mensagem do Evangelho? E muitas vezes a pessoa entra na faculdade, sai da faculdade e ninguém sabe nem que ela é crente. Então não se envergonhe, testemunhe, fale de Cristo no seu trabalho, para os seus colegas de trabalho, com quem você convive todo dia. E muitas vezes estão caminhando para o inferno. E você sabe disso, mas você não tem coragem de falar. Tem vergonha de testemunhar. Meu irmão, você é um discípulo, você é um missionário. Deus te colocou ali para fazer a diferença, para ser luz. Essa é a missão primordial do povo de Deus. Indo mais além, irmãos, nós temos uma realidade aqui no Ceará, bem perto de nós. Na última estatística que eu vi de 2010, já é um pouco ultrapassada, né? 10 anos.
bem ultrapassada, mas haviam cidades no Ceará onde não havia um crente sequer, onde não havia uma igreja. E por que isso? Porque nós estamos acomodados. Nós, de maneira geral, a igreja de Cristo, de maneira geral. Como é que você sabe disso, irmão? Olhe ao seu redor. Quantas igrejas tem na cidade de Fortaleza, na cidade de Maracanaú? Praticamente toda a rua tem uma igreja. Os crentes estão se amontoando nas cidades. E o interior do Ceará, por exemplo, é carente de Cristo, do Evangelho, dominado pela idolatria, pela ignorância, pelo misticismo, pelo paganismo de pessoas que nunca ouviram a mensagem libertadora do Evangelho, ou ouviram a mensagem distorcida, e estão precisando que a gente vá até lá, bem perto de nós. Mas quem quer pagar o preço? Quem quer deixar o conforto da cidade para evangelizar no interior? Quem quer se dispor a começar um trabalho no interior? Quem tem coragem? Quem vai abrir mão? Quem vai renunciar? Eu tenho certeza que Deus tem chamado pessoas, mas muitas pessoas não têm dado ouvidos. Porque é muito mais cômodo estar aqui, onde tudo é mais fácil, onde a vida é mais fácil, é mais tranquila. Geralmente é assim que as pessoas avaliam as coisas. Muitas cidades do Ceará ainda estão precisando de um trabalho batista, irmãos. E isso nós devemos trazer para nós como um desafio pessoal. Em que eu estou contribuindo para que isso mude, para que essa realidade mude? O que eu estou fazendo como igreja? Indo mais além, porque Jesus mandou evangelizarmos até os confins da terra. O Brasil é uma nação também de muitas cidades e lugares onde o evangelho nem chegou ainda. Em alguns lugares bem afastados, por incrível que pareça, tem lugares no Brasil que nunca ouviram falar de Jesus. E lugares onde pouco se falou de Jesus. Se nós olharmos o mundo como um todo, irmãos, a situação global é preocupante. Se você olha os Estados Unidos, era uma referência no protestantismo, como evangélicos, e hoje é uma nação cada vez mais pagã, onde as igrejas estão se afastando do evangelho, adotando a teologia da prosperidade, a teologia liberal, onde pode tudo, não acreditam mais na palavra de Deus. O Brasil também está mais ou menos assim. Nós temos muitas igrejas aqui, mas vá ver onde é que o evangelho é pregado realmente. Existem muitas pessoas dentro das igrejas precisando ouvir o evangelho, porque só o que elas estão ouvindo é teologia da prosperidade, é bênção material, é cura, é riqueza, é mudança de vida no sentido profissional, financeiro. Igrejas que só estão preocupadas com movimentos, com entretenimentos. Igrejas que não pregam a mensagem de salvação, de arrependimento, de mudança de vida. Que só se preocupam em falsa espiritualidade, em estar falando em línguas, sapateando, rodando, tendo revelação e coisas do tipo, e onde a mensagem não é pregada muitas vezes. Quando a gente olha a situação, por exemplo, da Europa, a Europa foi o berço da reforma protestante. Se você vê pela internet a situação da Europa hoje, é triste. As igrejas estão fechando para virar clubes, para virar mesquitas, para virar qualquer outro tipo de associação, virar museu, biblioteca, porque não tem crente para ir. A Europa é considerada como pós-cristã,
está numa fase depois do cristianismo, porque as pessoas têm se afastado de Cristo, do Evangelho. A Europa está precisando ser evangelizada de novo. Se você for para a África, principalmente o norte da África, dominada pelo islamismo, onde a perseguição é cruel, e você não pode nem dizer que é cristão. Na Ásia também a situação terrível, dominada pelo islamismo, pelo hinduísmo, por vários tipos de religiões pagãs, onde também o evangelho tem entrado muito pouco, muitas pessoas que não conhecem a Cristo, onde ninguém quer ir porque a perseguição é terrível, é forte, gigantesca, você corre risco de vida se for para lá. Mas tem pessoas lá precisando ouvir falar de Jesus. Então eu finalizo querendo deixar uma pergunta para que a gente reflita. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Será que nós não nos comovemos nem um pouco ou não nos importamos pelo fato de ter tanta gente morrendo sem Cristo e sem ouvir a mensagem do Evangelho? Será que nós não nos incomodamos de ver a situação de nações inteiras perdidas, sem salvação, onde não há quase nenhum missionário? Será que nós não nos incomodamos com a situação do nosso próprio país, do nosso próprio estado, do Ceará? Meus irmãos, nós precisamos, muitos de nós, que cada um reflita sobre isso. Nós precisamos rever os nossos conceitos sobre o que é ser cristão, sobre qual é a nossa missão, sobre o porquê que nós estamos aqui. Porque nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui para fazer sucesso. Nós não estamos aqui para ficar ricos, para sermos bem-sucedidos no mundo. Se isso acontecer, glória a Deus. Mas não é o objetivo de estarmos aqui. Nós somos embaixadores de Cristo. O que significa isso? Nós fomos deixados aqui como representantes da pátria celestial, para anunciarmos o reino de Deus, para que as pessoas se tornem cidadãos do céu, dessa pátria celestial também. E será que estamos cumprindo a nossa missão de embaixador, de representar Cristo nessa terra, de realmente fazer a diferença, de realmente pregar o Evangelho, onde quer que Deus nos coloque? Eu sugiro a você, e isso eu faço na minha vida também, que você reflita seriamente sobre qual é a vontade de Deus na sua vida, onde é que Ele quer que você esteja e o que é que Ele quer que você faça. Porque pode ser, irmão, que Deus esteja te chamando para ir pregar o Evangelho em algum local onde Deus está trabalhando e Ele precisa de um obreiro lá. E talvez Ele está chamando você. Ele quer contar com você. E aí eu pergunto, será que Deus pode contar com você? Ou será que você tem coisas demais para se preocupar? Ou será que você pode dizer como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Em resposta à pergunta que Deus tinha feito, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías responde prontamente, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que a sua oração, irmão, seu desejo seja, Senhor, me leva aonde o Senhor quiser. A minha vida está em tuas mãos. Me envia para onde for. Eu quero glorificar o teu nome. Eu quero pregar o Evangelho. Eu quero viver para ti. Se todo cristão realmente orasse isso, de verdade vivesse isso, a nossa realidade como igreja de Cristo era diferente.
Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a compreender e praticar essa palavra em nome de Jesus. Então, vamos encerrar o culto. Eu vou só dar aqui alguns avisos antes de fazer a oração final. Domingo, mais uma vez, se Deus permitir, estaremos transmitindo o culto mais uma vez online, transmitindo aqui da igreja. E você pode assistir na página PIB em Maracanaú pelo Facebook às 18 horas. Então já guarde esse dia e esse horário que nós vamos ter o nosso culto de adoração ao Senhor. E durante a semana, se o decreto for renovado, nós vamos continuar da mesma maneira. Que a gente continue orando a Deus, continue colocando diante do Senhor essa situação, clamando a Ele por misericórdia, para que quando for da sua vontade nós possamos voltar a fazer os cultos presenciais para a glória do Senhor. Então vamos orar. Convido você aí onde você estiver a fazer uma oração juntamente comigo e agradecer a Deus por tudo. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Eu te agradeço por este momento de culto que o Senhor nos proporcionou, pelos momentos de adoração, pela reflexão na tua palavra. Ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, para que a gente possa cumprir a nossa missão, sem medo, sem vergonha, mas com coragem, com ousadia, como diz no versículo de 2 Timóteo 1,7, que é tema de missões mundiais, campanha de missões mundiais, que o Senhor não nos deu espírito de temor, nem de covardia, mas de ousadia. Senhor, nos ajuda a ser assim, corajosos, intrépidos, ousados, corajosos e destemidos na pregação do Evangelho, dispostos a ir onde o Senhor nos enviar e testemunhar sem medo nem vergonha, sem se preocupar se as pessoas vão gostar ou não, se a gente vai agradar ou não. Nos dá, Senhor, essa coragem, essa vontade, nos dá condições, nos dá recursos. Continua, ó Deus, levantando obreiros para a tua seara, que é tão grande e precisa de tantos trabalhadores, e são poucos os trabalhadores. E que cada um de nós possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Deus trabalha em nosso coração, para que haja essa disponibilidade. E que onde o Senhor nos enviar, que a gente tenha a coragem de ir e cumprir o necessário. Até porque essa nossa vida é tão breve, Senhor. E essa missão de evangelizar, nós só temos esse momento da nossa vida para fazer. Então desperta a tua igreja, desperta o teu povo. Deus abençoa o teu povo, a tua igreja. Nos anima cada vez mais, nos dá fé, força, perseverança nesse momento difícil que estamos vivendo, no meio dessa pandemia. Que o Senhor cure os enfermos, que o Senhor nos proteja dessa enfermidade, que o Senhor cuide das nossas famílias. Supre, ó Deus, as necessidades do teu povo, abençoa a tua igreja, nos protege de todo mal e nos ajuda a continuar caminhando nessa terra de uma maneira que agrade o Senhor. Em nome de Jesus é que eu te oro, te agradeço por tudo. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo estejam com todos vocês, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.